but to be a voice that will shake a nation. Oh God, give us the evangelistic music that will reap the harvest and fill stadiums. God, we're daring to believe for a revolution of sound that will rip open the heavens and shake history. I have found David, a man after my own heart. Let it be said in the nations that God said, I have found David, a man searching, seeking, fasting for the music of heaven. And when they get that sound, the whole earth will resonate and move to the rhythm of the man of God, the singer of song, Christ himself. So we call him forth all over the land in the secret places of devotion. Burn in their hearts and make them 10 times better. Make them 10 times better than the sounds of the earth. Paz, graça e paz sobre nós. Como a oração da pastora Van, né? Em dias maus, que o Senhor esteja nos fortalecendo, nos ensinando, nos ajudando naquilo que a gente deve fazer, sobretudo manifestando Cristo na terra, que é o que mais a terra e o mundo precisa de nós. Amém? E temos vivido um tempo tenebroso, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, nada diferente do que o Senhor falou, que no fim dos dias o amor de muitos se esfriaria. E é o que a gente mais tem visto na televisão, na internet, infelizmente. Mas o Senhor tem alinhado o seu povo. Ele tem ensinado o seu povo. Ele tem corrigido os seus filhos. Aqueles que querem ser corrigidos e aqueles que se abrem para aprender aquilo que o Senhor tem ensinado nessa estação, é quem vai conseguir suportar até o fim. É quem vai conseguir aguentar até o fim. Porque nós temos sido desafiados por Deus a continuar vivendo nesta estação. A estação que o Senhor nos colocou. A estação que o Senhor nos deu vida, né? E se apresentou a nós, para que nós pudéssemos fazer a diferença. E eu estava pensando, o que seria fazer a diferença nessa estação, neste tempo presente? O que seria fazer a diferença nesse mundo tenebroso que a gente tem vivido? E aí Deus trouxe para mim a palavra de Efésios, o capítulo 5, verso 1 e 2, que fala assim, na versão NVI: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Vivam em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Em algumas versões, de um perfume agradável, de um bom perfume. E o Senhor colocou o título da mensagem, o bom perfume. E assim, se a gente parar para pensar, a Bíblia antes, ela não existia, ela não era constituída de capítulos e versículos. Isso aconteceu com o decorrer do tempo. E isso foi necessário para que os estudiosos conseguissem estudar. E aí no século 13 foi dividido em capítulos, no século 16 em versículos. Então essa carta de Paulo, estes 2 versículos do capítulo 5, dizem respeito
ao final do versículo 4, como se nós estivéssemos lendo a carta de Paulo aos Efésios. Então, existe uma continuidade. E no capítulo 25, aliás, no versículo 25 do capítulo 4, o Senhor nos mostra o que é ser imitador de Cristo. O Senhor nos mostra como ser imitadores de Deus, para que nossas atitudes, como Cristo, sejam um perfume agradável a Deus. E o Adriano agora há pouco me perguntou: amor, você está com um cheirinho tão gostoso, que perfume você está? É muito bom quando a gente chega num ambiente e existe um perfume. Então, quão interessante é Deus usar essa referência para falar sobre Cristo. Cristo é um bom perfume. Ele é um bom perfume, um perfume agradável. Versículo 25 fala assim: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Capítulo 4, verso 25. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo algo de útil com as suas próprias mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da sua boca, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos, uns para com os outros, perdoando-vos mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Essa é a atitude de Cristo, que honra a Deus, que exala um perfume suave, agradável, cheiroso a Deus. Porque quando a gente entra num ambiente cheiroso e perfumado, a gente fica feliz, a gente se alegra. E o Senhor se alegra com o perfume de Cristo em nós. Quando nós agimos como Cristo quer que as nossas atitudes sejam, quando nós imitamos Cristo, quando nós queremos que aquela natureza do Cristo vivo em nós exale um bom cheiro, um bom perfume, nós devemos agir como Cristo agia. Ah, não é fácil, você sabe, eu tenho um temperamento forte, eu sou difícil, as coisas que estão acontecendo são muito pesadas e doem. A luta não é fácil, as dificuldades vêm para todos nós, e muitas dificuldades, basta nós vermos o que aconteceu essa semana, que foi algo assustador. Pior foi o que veio depois, de pessoas felizes com o que aconteceu. Esse é o mundo tenebroso que nós vivemos hoje. E se nós não formos diferentes, como nós vamos exalar o bom perfume de Deus no ambiente e transformar vidas? E mudar pessoas, se nós estamos tão preocupados com aquilo que enche a nossa barriga, com aquilo que nós podemos fazer para nós mesmos? E nós precisamos entender que quando Cristo morreu na cruz, Ele morreu para que nós tivéssemos vida. E nós tendo vida, nós espalhemos a vida na terra. É fácil amar uma pessoa que odeia você? É fácil conversar com uma pessoa que tem raiva de você, que não conversa com você? Não é fácil, mas se as nossas atitudes forem conforme ou imitando o comportamento de Cristo, todas as outras coisas o Senhor mesmo vai fazer. Porque nós temos que chegar num ambiente, aquele ambiente tem que mudar.
Nós temos que andar num ambiente, aquele ambiente não ser igual, porque nós estamos lá dentro. Muitas vezes a gente fica preocupado que como que a gente vai se comportar. Não se preocupe. Peça para o Senhor te ajudar. Peça para que você manifeste a presença do Senhor nesta terra. Peça para Ele te dar sabedoria para agir no mundo tenebroso em que vivemos. Peça para que o Senhor manifeste a vida dEle, aquilo que você já carrega, saia para fora. Porque quando você agir assim, você, sem palavra alguma, vai mudar todos os lugares em que você estiver. E aí, muitas vezes, a gente fica preocupado com o nosso trabalho. Eu tenho que ser diferente do trabalho, eu tenho que ser diferente na escola. Mas nós temos que ser diferente na nossa casa. A gente precisa mostrar Cristo onde a gente estiver. E é lá na nossa casa, com os mais íntimos, os mais próximos, que muitas vezes nós fazemos o que não temos que fazer, falamos o que não temos que falar. E o desafio para nós hoje é manifestarmos Cristo na terra, na nossa terra, aqui, ali e acolá, aqui no trabalho, na escola, na nossa casa, na nossa família, porque nós queremos os nossos pais salvos, nós queremos os nossos irmãos salvos, nós queremos os nossos amigos salvos, os nossos vizinhos salvos. Ah não, vizinho não, ele toca funk. Não, vizinho não, né? Não, é dele mesmo. É manifestando Cristo para que ele possa conhecer Cristo, sem palavra alguma. Através de um caráter, o caráter de Cristo. Através da manifestação do Cristo vivo na terra. Em Mateus 24, verso 4 até 13, Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo eu o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fome e terremotos em vários lugares, tudo isso será início de dores. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão, odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O que é perseverar até o fim? É você ouvir a voz do Senhor e responder. E olha, o Senhor tem ensinado nessa casa. Nós somos construtores silenciosos. É sem palavra alguma. Nós somos aqueles que ouvem a voz de Deus e somos o amor de Cristo na terra. O amor de Cristo às vezes nos confronta, nos desafia, nos ensina através de algumas dificuldades, nos ensina através de algumas pessoas. Deus une um propósito. E esse propósito é por pessoas que são trabalhadas uma com a outra, afiadas. O ferro afia o ferro e o homem afia o homem. Isso dentro das nossas casas, na nossa igreja, no nosso trabalho, no trânsito, o motoboy que bate no seu retrovisor quando passa. Tudo isso Deus permite para que nós sejamos tratados no nosso caráter. Porque o caráter de Cristo já está em nós, mas a nossa alma luta contra o Espírito todos os dias. A nossa carne guerreia contra o Espírito dia a dia, querendo fazer a sua vontade, achando que está certo em tudo, achando que tudo que faz está correto. Mas muitas vezes nós não estamos, aliás, na maioria das vezes nós não estamos, porque a nossa carne é falha.
Hoje eu estava ouvindo um pastor falando, nós somos pecadores. Nós não somos pecadores, porque Cristo habita em nós, mas a nossa carne quer pecar todo o tempo. Nós desafiamos muitas vezes a nós mesmos andando em lugares que não temos que andar, vendo coisas que não precisamos ver, que não devemos ver, que não podemos ver, falando coisas que nós não devemos falar. Eu ouvi um neurocientista falando essa semana que a pessoa que é muito negativa atrai coisas negativas para si. Você fala tanto que tudo está ruim, que tudo vai ficar ruim mesmo. Sabe, nós temos que ter um coração grato. A essência de Cristo em nós tem gratidão. A essência do Cristo em nós tem plenitude no Espírito. A essência do Cristo em nós é alegre. E a alegria do Senhor aformoseia o nosso rosto. Não precisa de botox. Nosso sorriso é diferente quando nós servimos ao Senhor, quando nós amamos ao Senhor. O nosso rosto brilha quando nós obedecemos a palavra, quando nós agimos como Cristo agia. E aí eu lembrei até de um filme que eu assisti há alguns anos atrás, quando o Adriano ainda viajava sem eu viajar junto. E eu assisti um filme em casa e o filme chamava assim, o que faria Jesus? O que faria Jesus? O nome do filme. E ele acontece numa igreja, o pastor começou a oração dele, aí entrou uma pessoa que parecia um mendigo. E esse mendigo chegou e falou, posso dar uma palavra? E eu não sei o que aconteceu, ele foi lá para frente e ele começou a falar. E ele falou, vocês são a igreja, vocês se dizem igreja, mas quando minha filha morreu, eu só recebi um cartão, meus sentimentos. E vocês pararam para pensar se vocês estão agindo como Cristo agiu? Vocês já fizeram essa pergunta? Aí o cara teve o piripaque e morreu, ali. E aquilo mexeu com o pastor. E o desafio para nós, através daquilo que Deus trouxe à minha memória desse filme, é o que faria Jesus? E aí as pessoas passam por várias situações, como nós passamos todos os dias. E vocês já pensaram que de repente Deus te desafia, o que faria Jesus hoje? Se ele encontrasse essa pessoa que eu estou encontrando. O que faria Jesus hoje, aqui, se uma pessoa te tratasse mal? Como você reage a isso? Se nós pararmos para pensar como Jesus agia em todas as situações da nossa vida, certamente muitas coisas na nossa vida iam mudar. Porque nós passaríamos a exalar o bom perfume de Cristo em todas as nossas atitudes. Muitas vezes a nossa alma responde rápido, a nossa carne responde rápido, mas se nós respirarmos e falarmos, Senhor, o que o Senhor faria nessa situação? O que eu faço agora? Certamente Ele vai te dirigir e você vai ter a melhor atitude e as consequências virão de acordo com aquilo que Cristo exalar em você, do perfume de Cristo exalado em você. Amém? Nós somos a Bíblia que o mundo lê. E se nós entendermos que nós somos a Bíblia que o mundo vai ler, só assim muitos crerão que Deus é Deus. Muitos crerão que Jesus Cristo veio, viveu, morreu e deu a vida por eles. Por nossas atitudes, nós somos a Bíblia viva. As cartas vivas anunciando a Cristo em toda a terra. E essa carta tem um perfume, tem uma essência. E essa essência é exalada pelas nossas atitudes, pelo nosso comportamento, pelas nossas palavras, pelas nossas reações. Porque reação, ela vem depois de uma ação. A nossa reação tem que ter um perfume.
A nossa reação tem que ter a essência de Deus. Quem você é na sua casa? Quem você é no seu trabalho? Quem você é quando você é desafiado? O que Deus tem construído em nós nos leva a esse desafio, nos leva a entender que nós precisamos mudar muita coisa em nós. E eu pensei que muitas coisas eu preciso mudar. Muita coisa eu preciso pensar antes de falar. Nossa língua fala que é uma beleza. A gente fala tudo que vem na mente. E nós não podemos ser assim. Nós precisamos pensar antes de falar. Da nossa boca tem que exalar um hálito de Deus, um perfume do Senhor, porque Ele deu a vida para que você fosse perfeito, e não para que você fosse, agisse numa espontaneidade que depois você tem que pedir desculpa. Nós não podemos ser assim. Nós precisamos dia a dia agir como Cristo age. O que faria Jesus? O que o Senhor faria agora? O que o Senhor faria com tudo isso que aconteceu lá nos Estados Unidos? O que o Senhor faria? Onde nós vamos parar com a maldade humana? Se nós não tivermos força no Senhor, se nós não entendermos que nós somos cartas vivas do Senhor, somos a Bíblia que o mundo lê, nós não vamos fazer diferença nessa terra. E eu não quero estar aqui para não fazer diferença na vida de ninguém. Eu quero fazer diferença na minha casa, com as minhas filhas, com o meu marido, com a minha sogra e sogro que eu cuido, com a empregada que trabalha na casa deles. Eu quero que eles vejam em mim Cristo. E como eu vou fazer isso se a minha carne grita mais alto? Como eu vou fazer isso se qualquer coisa me tira do sério? Como eu vou fazer isso se eu deixo a minha alma falar muito mais alto? Quando uma pessoa fala mal de alguém, eu deixo a pessoa falar. Não, eu preciso ser diferente. Eu preciso agir como Cristo age. Eu preciso manifestar Cristo na terra. E a terra é todos os lugares em que o Senhor me colocar. Aqui não é nada. Aqui eu posso falar o que eu quiser, eu posso ler o que eu quiser. Mas e aí, vocês veem Cristo em mim? Quando eu estou lá fora? Quando eu estou na minha casa? Quando você tem uma comunhão comigo ou não? Você vê Cristo em mim? O meu desafio é manifestar Cristo, independente do que estiver acontecendo ao meu redor. Devemos ser um modelo para o mundo. Não podemos agir como justiceiros, como vingadores, com essa vontade de dar o troco. Esse não é o modelo de Cristo. Esse não é o modelo de Deus. Cristo se entregou. Ele se deu. Por livre e espontânea vontade. Para exalar o perfume de Cristo, eu preciso imitar Cristo. Para exalar o perfume de Cristo, que agrada a Deus, eu preciso imitar Cristo. E assim, toda criança imita o pai, imita a mãe. E eu lembro quando o Adriano ia orar no quarto, ele se ajoelhava no beira da cama, e a Marina montava nas costas dele. Ela era pequenininha. Ela montava nas costas dele e ficava com ele. Ele ficava orando e ela deitada nas costas dele. Ela dormia muitas vezes. Mas hoje eu vejo ela orando do mesmo jeito que o pai. De joelhos na beira da cama, chorando muitas vezes, clamando, cantando, do mesmo jeito que o pai dela fazia. Então, se uma pessoa pode imitar um pai natural, cheio de falhas como nós, quanto mais nós podemos imitar o nosso Pai, o nosso Senhor,
o nosso Cristo, o nosso Jesus, o nosso amado, o nosso amor, aquele que tirou a gente do monturo, da tristeza, da pobreza, da desgraça, e escreveu a partir de nós uma nova história. A sua história não é igual dos seus pais. Muitos de nós teve muitas dificuldades com os pais. E se eu falar de mim, muitos aqui já conhecem a nossa vida. Eu tive um excelente pai até os 17 anos. Depois disso, o exemplo não era mais para mim, porque ele fez tudo o que uma filha não queria que o pai fizesse: adultério, abandono e tudo mais. Então, Deus está escrevendo uma nova história a partir de mim. O que ficou para trás, ficou para trás. As coisas boas eu aprendo dos meus pais. Agora, as coisas ruins, eu não quero pôr em prática no meu casamento. Eu devo sempre lembrar aonde eu acho que minha mãe errou, para que eu não erre. Aonde eu acho que meu pai errou, para que a gente não erre no nosso casamento. E isso faz parte da vida. Lembrar das coisas que se passaram é muito bom. Mas nós temos que olhar para o futuro. E a nossa história, a partir de nós, torna as nossas filhas benditas na terra, até a 10ª geração. Por quê? Porque nós nos posicionamos. Agora eu quero continuar sendo um bom perfume dentro da minha casa, para que as minhas filhas imitem o que é bom em mim. Porque elas vão imitar. Elas vão imitar. Se nós tivéssemos um filho, iam imitar o pai, naquilo que o pai tem de bom. Por isso nós devemos vigiar a nossa vida, vigiar as nossas atitudes, o nosso comportamento. Nós precisamos manifestar Cristo na terra. E a terra é todo lugar onde o Senhor nos colocou. Todos os lugares Deus te colocou para que você fizesse a diferença. E a diferença é agir como Cristo age. É falar o que Cristo fala. É pensar o que Cristo pensa. É como o Senhor falou em Efésios no capítulo 4. É ser imitador de Cristo. O amor de Cristo fala a verdade. O amor de Cristo nos confronta. O amor de Cristo nos ama tanto que quer nos fazer diferentes. Numa família a gente vê os irmãos, né? Normalmente o irmão mais velho dita a regra. Os irmãos mais novos imitam o irmão mais velho. Normalmente é assim numa casa. Então por que nós não vamos imitar o nosso irmão Cristo? Se ele é o primogênito de muitos irmãos. Nós precisamos imitar o nosso irmão mais velho. Deus nos deu ele. E sabe por que Deus nos deu ele? Porque ele nos ama. O Senhor te ama tanto que deu o seu filho por você, por mim, por nós. Por isso que nesta estação nós precisamos avaliar os nossos passos, avaliar o que nós falamos, o que nós fazemos, até o que pensamos, para a gente excluir os pensamentos ruins da nossa cabeça. Porque nós temos que manifestar a essência e o perfume de Deus. Um aroma de Cristo. O perfume de Cristo. O cheiro de Cristo. Sabe que o aroma de um perfume, ele é tirado de um óleo essencial. O óleo essencial é espremido para sair o cheiro. Como um azeite, né? Mas nós somos o bom perfume. E esse perfume é feito de um óleo espremido. O óleo de Cristo. Amém? E se a gente parar para lembrar, os perfumes eles marcam a nossa vida. Assim, quem não lembra o perfume do pai? Ou o perfume, o cheiro que tinha sua mãe? Ou o cheiro de café com pão de queijo que tinha quando você entrava na casa da sua avó? Eu, no caso da minha mãe.
Ou aquele protetor solar que quando você passa, você lembra de praia, remete à praia. Então, os cheiros marcam a nossa vida. Os perfumes bons, os ruins também marcam. Todo mundo lembra qual é a flor que tem no velório, com certeza, porque ela tem o mesmo cheiro. Mas se nós somos o bom perfume de Cristo, nós precisamos exalar esse perfume, que marca o lugar em que pisarmos, que marca o território que colocarmos os nossos pés, a essência da adoração, a essência da criação, a essência do perfume mais perfumado que existe na terra, que é o cheiro de Jesus, o cheiro do sacrifício que foi feito por mim e por vocês. O cheiro do sacrifício. Os judeus, quando tinham as festas anuais de sacrifício, elas chegavam lá na terra, eles estavam descendo o morro, chegando lá no ambiente do templo, eles já viam de longe a fumaça, o templo, e sentiam o cheiro do sacrifício. Você sabia que quando o Senhor te vê, Ele sente o cheiro do sacrifício? Será que esse sacrifício valeu a pena na nossa vida? É isso que a gente precisa parar para pensar. O sacrifício tem que valer a pena. Tem que ter valido a pena. Porque o pecado entrou no mundo por um homem só. Mas a salvação entrou no mundo por um só também. Que deu a vida por mim e por vocês. Amém? Eu vou ler aqui agora Romanos 5, 18 e 19. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo assim, como por meio de desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um só, diga Jesus, muitos serão feitos justos. E 1 Pedro 3,18 fala também, pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado no espírito. O amor que nós devemos imitar é esse amor de sacrifício. É o amor de gratidão. É o amor sincero de gente simples que ama Jesus e que quer viver como Cristo vive na terra. Isso é graça, nós não merecíamos, nós já éramos pecadores, já nós estávamos condenados, mas Cristo amou primeiro a gente. Ele deu a vida por nós. Então, repita comigo, eu tenho que imitar a Cristo. A sua vida tem que constranger as pessoas ao seu redor. As suas atitudes devem abalar as estruturas de onde você estiver. O seu comportamento tem que gritar, sem você falar palavra alguma. Sem palavra alguma, as pessoas têm que ver diferença em você e em mim. Sem uma palavra, todo lugar que você estiver tem que mudar, porque você carrega o único Deus poderoso, Cristo vivo em mim e em vocês e em nós. E quando o Senhor fala que o perfume de Cristo tem um aroma suave, suave quer dizer, em grego é a palavra euodia, e ela tem dois sentidos. Aroma doce, um cheirinho doce, um perfume doce, que é o próprio incenso da época. Então você tem que ser um perfume doce onde você entra. Isso tem a ver com doçura.
Isso tem a ver com o jeito que você fala. Isso tem a ver com o jeito que você se coloca. Você é doce como Cristo é. Amém? E também se refere ao sacrifício. Nós devemos ser o sacrifício vivo nessa terra. O sacrifício que exala e muda o ambiente, que transforma a terra, que transforma o lugar. E o aroma suave do sacrifício perfeito mostrou que Deus não precisava destruir a humanidade. O perfume perfeito mudou a história. O perfume perfeito transformou o mundo. Nós vemos o Velho Testamento, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. A diferença entre eles é um Cristo vivo. A diferença entre o Velho e o Novo é que Cristo veio para cumprir o Velho e para transformar a nossa vida e mudar a nossa história e mudar a história do mundo. E Ele veio para isso. Você já pensou que você pode mudar a história da sua família? Você já imaginou que você pode mudar a história de todas as pessoas que passam por você, que convivem com você, que estão perto de você? Você pode, desde que você exale o bom perfume de Cristo. Deus não se agrada com a morte do ímpio. É óbvio que Deus não se agradou desses comentários estúpidos relacionados ao que aconteceu a semana passada. Mas Cristo morreu por eles também. Se eles quiserem e conhecerem, o Senhor vai perdoá-los e vai salvá-los. Então nós temos que fazer diferença para esses também. Tendo compaixão, como Cristo teve de mim. Não sei a história de vocês. Não sei o que vocês já fizeram de errado. Não sei se vocês fizeram coisas de errado. Se vocês não nasceram em berço evangélico, como dizem, né? Ou se você já nasceu conhecendo Jesus. Não sei. Mas Ele teve compaixão de você mesmo assim. Ele teve amor por você mesmo assim. Porque se você não se converter dos seus maus caminhos, dos seus maus pensamentos, aí não adianta nada. Por isso que Cristo nos dá a oportunidade todos os dias. E Ele estende essa oportunidade para todos na terra. Muitos serão salvos, muitos não. E eu vejo que Deus está separando os bons dos ruins. Está muito diferente. O bom é muito bom. Mas o ruim é muito ruim. O bom coração é muito bom coração. Agora o ruim de coração é ruim de coração. Então parece que Deus está colocando um do lado de Deus, outro do lado do diabo. Infelizmente é isso que vai acontecer. Mas Ele também tem feito uma outra seleção. Ele tem feito uma seleção dentro da igreja dele. Por isso que quando fala dos falsos profetas, muitos serão levantados como falsos profetas. Muitos contarão os seus números. Muitos ficarão felizes com a quantidade de seguidores na internet. Muitos falarão o que todo o povo quer ouvir. Ovelhas. Mas Deus também tem outras ovelhas que falam a verdade, que constroem no secreto, que mostram Cristo nas atitudes, que falam sem palavra alguma. Que falam e gritam sem palavra alguma. O que você tem que você é tão diferente? O que aconteceu com você que você não fala mais essas palavras feias? O que aconteceu com você que você parece que está mais puro, mais, não sei, mais doce? Você vai poder falar que é a essência de Cristo em você. Que é o aroma de Cristo em você, que é o perfume suave que agrada a Deus. Amém? 2 Coríntios 2,15 fala assim: porque para Deus somos o aroma, o bom perfume de Cristo, entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Aqui mostra que nós somos um bom perfume dentro
do povo de Deus, perto dos irmãos, perto das pessoas que temem a Deus, mas também somos o bom perfume lá fora, onde o mundo é tenebroso. E a visão e a palavra é: quem você quer ser? Onde Deus te colocou? Quem você quer exalar aonde você está? Quem você quer mostrar? Você ou Ele em você? Você ou o Senhor em você? Ou a essência da adoração? A essência do amor? A essência da paixão? A essência da graça? A essência da misericórdia? A essência do cuidado? A essência do zelo? A essência do amor de Cristo? A essência que exala um cheiro suave a Deus? Porque as suas atitudes, com o comportamento de Cristo, como Cristo faria, você vai agradar ao Senhor. O perfume que vai exalar de você é um perfume que vai agradar a Deus. Amém? E Deus estende o amor dele para todos. Deus estende o amor dele para todos. Por isso que nós devemos pensar o que falar, como agir. Amém? Eu queria que vocês ficassem de pé. O que torna um perfume bom? Alguém sabe? É a concentração da essência. O que torna um perfume perfeito é a quantidade da essência que é colocado nele. Ele fica mais duradouro, ele fica mais gostoso, ele fica mais agradável, ele fica às vezes mais doce. Aí você começa a notar as notas, né? Esse cheiro um pouquinho de frutas vermelhas, esse cheiro um pouco assim, assado. É isso. O Senhor te chamou para ser a essência dele na terra. E quanto mais da essência você tiver, mais você vai exalar esse perfume. Quanto mais da essência você tiver, menos vai ser você. Menos vai ser a sua atitude, menos vai ser a Ariane, vai ser mais Cristo. E é esse o desafio. O poder de transformar um ambiente através do bom perfume de Cristo. E no final, o que vai agradar a Deus? E no final, no grande, último e terrível dia do Senhor, quando Ele te falar: filho, meu amado, vem para os meus braços. Ou Ele vai te falar: eu não te conheço. E aí você vai falar: mas eu fiz muitos milagres, eu fiz muitas coisas, eu preguei para multidões, eu falei de ti para toda a terra. Ele vai falar: afasta-se de mim, eu não te conheço, eu não sei quem você é, mas eu fiz milagres, você não sabe quem eu sou. Então no final, o que vai valer a pena e o que vai fazer a diferença é o seu coração. É só isso que o Senhor quer, o seu coração. É só isso que Ele busca em você, o seu coração. O seu coração perfeito nele. O seu coração que excede os maiores perfumes da terra. Nem os perfumes mais gostosos ou mais procurados excedem aquilo que Cristo é em você, na terra. E o perfume mais agradável não pode ser aquilo que não perfuma a Deus e agrada a Deus. O perfume da vitória não pode ser só as suas atitudes naturais, tem que ser as suas atitudes no Espírito. Por isso que o Senhor busca aqueles que manifestam frutos e não que fazem coisas. O Senhor quer os frutos das árvores. Ele quer saber que fruto você produz. Ele quer saber qual é o fruto que você tem produzido. Ele quer saber qual é o perfume desse fruto, o sabor desse fruto. E Ele está buscando
entre todos nós, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Amém? Vamos orar. Senhor, nós estamos aqui, Pai, para ser o bom perfume na terra, para ajudar que muitos perdidos enxerguem o Senhor e queiram ouvir do Senhor, às vezes sem palavra alguma, Pai. O Senhor tem nos levado a tantos lugares, a tantos ambientes, diante de tantas pessoas, pessoas que nos perseguem, pessoas que nos respeitam, pessoas que nos olham, pessoas que na rua cruzam por nós e que muitas vezes nós nem vemos que estão precisando do Senhor. E muitas vezes nas nossas atividades do dia a dia, nas nossas distrações, nas nossas lutas, nas nossas inconstâncias, nós não deixamos Cristo ser vivo em nós, Pai. Então, Pai, nos ajude a manifestar o Senhor nessa terra, Pai, a olhar para as pessoas com compaixão, ensinando através de atitudes como Cristo é amor, como Cristo é bondade, como Cristo é graça, é favor que nos alcança no dia a dia, é misericórdia que nos olha no dia a dia, que nos transforma, que nos guarda, que nos protege. Senhor, nós somos desafiados todos os dias, e nós queremos, meu Pai, entender que o desafio é nós agirmos como Cristo age, em seus passos, Pai, em seus passos, em meus passos, o que eu faria, em meus passos, o que eu faço diante da tempestade, em meus passos, o que faria Cristo nessa tempestade. Nos ensine, Pai, nos ensine, e recebe esse incenso, Pai, recebe a nossa oração, Pai, como incenso. Olha para nós, olha para nós, em nome de Jesus. Deixa subir a minha adoração. Deixa subir o incenso santo, deixa subir a minha adoração, a minha adoração, a minha adoração. Sabe, eu estava me segurando para falar, para dizer assim, eu não vou falar nada, eu não consigo. Eu não sei vocês, amados, mas eu estou tão constrangido com essa palavra, tão envergonhado. Eu ia fazer um post essa semana, eu não sei se eu fiz no meu history pessoal, que dizia assim, era um post da própria igreja, um post antigo que dizia assim: existem 3 pessoas que nos habitam. A pessoa que nós achamos que somos, a pessoa que as pessoas dizem que somos, e a pessoa que de fato somos. Sabe, a analogia do perfume, ela é muito perfeita, quanto fácil de entender. Porque o perfume que nós exalamos, ele de fato vai mostrar quem somos. Não é o que dizem que somos, não é o que acham que somos, não é o que pensamos que somos. O perfume mostra o que de fato somos. Aonde chegamos, aonde entramos, por onde passamos,
qual é o rastro que nós deixamos? Sabe, a analogia é tão fácil de entender. É tão bom quando a gente chega perto de alguém que tem um bom perfume. A gente se sente até desarmado. Não sei se vocês se sentem assim. É tão agradável. Por isso a analogia cabe como uma luva. Porque é tão bom estar perto de pessoas que você pode ver um Cristo palpável. Alguém que te consola, que te conforta, que te abraça sem falar. Sabe por que eu digo que eu estou constrangido? Porque eu penso que eu estou longe de ter esse perfume. Sabe, eu lembro de épocas da minha vida, por exemplo, da minha conversão, onde todos os meus amigos se converteram. E as pessoas da faculdade olhavam para mim e falavam: o que aconteceu com esse cara? O que aconteceu com esse cara? Eu já contei esse testemunho. Tinha uma matéria chamada Concreto e Resmate, Resistência de Materiais. A pastora conhece, acho que vocês também conhecem. Tinha concreto e tinha resmate. Era impossível eu passar nessas matérias, era impossível. Eu já tinha feito, acho que 7 vezes essas matérias. E o professor sabia que eu simplesmente ia ser aquilo, um fracassado. Até que eu conhecia Cristo. E de repente, Deus fez uma obra na minha vida tão grande, tão grande, tão grande, tão grande. Eu já contei essa história aqui. Que esse professor, ele viu eu do mais fracassado. Ele viu eu tirando as melhores notas da sala. E um dia eu ia sair da sala. Eu ia sair da sala e ele correu para mim e falou: Adriano, não vai embora. Eu falei: oi, professor. Aí ele olhou para mim, ele parou e ele olhou bem dentro dos meus olhos. Eu falei: pode falar, professor. Ele falou: o que aconteceu com você? Eu falei: como assim? O que aconteceu com você? Alguma coisa muito séria aconteceu com você. Mas como assim? Só porque eu passei? Só porque eu tirei excelentes notas? Ué, sei lá. Não, ele sabia que não era só isso. Ele sabia que não era só isso. E eu falei: professor, eu não tenho como te falar outra coisa. Eu conheci Jesus Cristo. E os olhos dele marejaram na hora. Na hora. Na hora ele botou a mão no meu ombro e falou: olha, eu nunca vi alguém mudar como você mudou. Ele falou assim: eu não estou falando das notas, tá? Eu não estou falando das notas. Eu sinto saudade dessa época. Eu sinto saudade dessa época, porque eu quero ser o bom perfume de Cristo. Sabe, que nós tenhamos uma reflexão nessa noite profunda, se de fato, e eu vou falar por mim, talvez a gente tenha se acostumado. A gente se acostumou em vir para a igreja. A gente se acostumou em ser crente. A gente se acostumou com a liturgia. A gente se acostumou com a cantoria. A gente se acostumou com o toque. A gente aprendeu os caminhos da religião. A gente aprendeu os botões a se apertarem. A gente aprendeu a fazer fogo. Mas Deus hoje nessa noite está dizendo assim: olha, não tem como me enganar. Ou tem perfume, ou não tem. Simples assim. Ou tudo muda quando você chega. Não é só religião. Quem somos dentro da nossa casa, as nossas palavras, como nós, homens, olhamos para as mulheres, como nós pensamos, como nós agimos dentro da internet. É isso. Como nós tratamos os nossos pais,
como nós tratamos uns aos outros, porque é daí que vai sair o perfume. Nós estamos renunciando de fato à nossa vida. Será que se um jovem, será que se a Valentina estivesse em perigo, eu entregaria a minha vida pela Valentina? Ah, mas não é minha filha, é a filha da pastora. Eu tenho uma esposa, eu tenho anos. Será? Será que a gente morreria um pelo outro? Será que a gente morreria pelo filho do outro? É isso. É isso, é isso. É isso. Qual é o perfume que nós exalamos? É o perfume de sacrifício? Será que nós somos o sacrifício? Será que nós somos o sacrifício? Porque Deus olha para nós quando a gente está naqueles embates, naquelas bolas divididas, no trabalho, em qualquer lugar, e Ele está vendo, aqui está queimando, está queimando. Esse aqui está deixando se queimar, ele está queimando, ele está morrendo para si. Ou então ele vai sentir o cheiro, outro cheiro, o cheiro da carne. Desculpa se eu estou me estendendo, ainda é um pouco cedo, dentro dos padrões da G0. 2 semanas atrás, alguns jovens se reuniram e foram na minha casa, e queriam estar comigo. Fiquei tão feliz. Eu contei para eles um testemunho, falando de cheiro. Eu estava no mundo, perdido no mundo. E eu estava perdido no pecado de tal maneira que eu estava envolto nas garras da Umbanda. E se você aqui frequentador de qualquer religião afro, irmão, você é bem-vindo, nós te amamos. Mas eu lembro que uma vez eu estava tão envolvido numa situação dessa, que eu entrei num centro de Umbanda e o centro fechou. Falei, mas por que vocês fizeram isso? Porque nós vamos cuidar de você. Eu falei, é mesmo? Uau! Vocês lembram dessa história? Eu tive que ficar 3 dias no litoral. Me levaram para o meio do mato. Mais de 10 pessoas, 3 carros, uma comitiva, uma loucura. Para me tratar. Para me tratar. E quando a Ariane estava pregando, uma coisa eu lembrei. Quando nós estávamos chegando no meio de uma floresta, o trabalho ia ser feito debaixo de uma seringueira, numa mata virgem, no litoral. Numa mata virgem. Você imagina no verão, a chuva, a gente não conseguia chegar no lugar. De tanta lama, de os carros atolando. Mas uma coisa me chamou a atenção. Os cambonos, os homens que recebiam as entidades, quando a gente chegou no lugar, era um loteamento que estava começando a ser feito. Eles diziam assim, olha o cheiro, sinta o cheiro, sinta o cheiro. Eu falava, que cheiro? Sinta o cheiro, olha o cheiro. Eu falei, que cheiro? Eles diziam assim, sinta o cheiro de carne podre. Eu falei, meu Deus, como assim? Eles diziam, sinta o cheiro. Então, irmão, irmã, que analogia é essa? O mundo espiritual, ele sente o cheiro. O mundo sente o cheiro. Qual é o cheiro que nós estamos exalando? Qual é o cheiro? O que nós pensamos? O que nós falamos? Como tratamos uns aos outros? Como estão os nossos olhos? Eu não sei, amados, mas eu estou tão constrangido com essa mensagem. Eu estou muito constrangido com essa mensagem. E eu quero aqui, em nome de Jesus, junto com você, se você puder, pedir perdão, porque, digo por mim, eu não creio que eu tenha sido um bom perfume. E você faça a sua oração da maneira que você quiser fazer.
mas eu sinto que eu devo fazer essa oração, amém? Pai amado, eu faço aqui o meu meia-culpa, porque eu lembro que no tempo da novidade de vida, no tempo em que eu era um bebê na fé, no tempo que eu era um neófito, no tempo que eu não sabia nada, o tempo que ninguém me conhecia, o Senhor me conhecia. E eu lembro daquela pureza, eu lembro das palavras que saíam da minha boca e as que não saíam da minha boca. Eu lembro do meu olhar, eu lembro, Senhor, eu lembro de como era no meu secreto, eu lembro do fogo nas minhas costas, eu lembro dos cânticos espirituais, eu lembro da nuvem dentro do quarto, eu lembro do tempo, eu lembro do tempo da pureza, eu lembro do tempo de uma santidade que não se vê hoje, que não se toca mais. Eu lembro, Senhor, faz de novo, faz de novo, faz de novo, que nós possamos exalar, que eu possa exalar um bom perfume, não um perfume qualquer, mas um bom perfume, não qualquer perfume, mas um bom perfume, 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 um aroma suave, um cheiro agradável, que move o teu coração, que move o teu coração, que move o mundo, que move o mundo, e que varre como um tsunami as pessoas ao redor, e todos vêm, e todos vêm, todos verão que o Senhor é Deus na vida de um pequenino, de uma pequenina. Todos vêm, não tem como não sentir, não tem como não sentir. Senhor, faz de novo, leva-nos ao lugar de pureza, leva-me ao lugar de pureza, ao lugar de pureza, onde minha boca era santa, era pura. Espírito de Deus, a minha adoração, Espírito de Deus, chega de retórica, chega de performance, chega de retórica, chega de retórica, chega de narrativa, porque no grande dia o Senhor vai querer apenas o cheiro dos bons frutos, os bons frutos, os bons frutos. Espírito de Deus, encontra em nós a minha adoração, arrependimento, Espírito Santo, Espírito Santo, a minha adoração, Espírito Santo, a minha adoração, Espírito Santo, que nós sejamos os primeiros a perder, os primeiros a ceder, os primeiros a ceder, os primeiros a ir até a última linha, os primeiros a ceder, os primeiros a doar, os primeiros a dar a face, os primeiros a morrer, os primeiros, e o mundo veja em nós, Senhor, deixa subir a minha adoração, deixa subir o Espírito Santo, deixa subir a minha adoração, dá-nos olhos puros, deixa olhos puros, o Espírito Santo, um palavreado santo, uma mente limpa, a minha adoração, que aquele que subirá a outro lugar são os puros de coração, os limpos de mãos e os perfeitos de coração, limpos de mãos, perfeitos de coração, limpos de mãos e perfeitos de coração.
adoração. Eu me arrependo de estar fazendo fogo, muitas vezes fogo estranho. Eu me arrependo de muitas vezes estar trazendo incenso, mas não um incenso agradável, não um cheiro suave. Ah, Espírito Santo, ajuda-nos, Senhor, a voltar ao lugar do primeiro amor, ao voltar ao primeiro amor, lugar de pureza, lugar de pureza, lugar de pureza em teu colo, lugar de pureza em teu colo. Só eu e você, só eu e você, pureza em teu colo. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Nós não queremos ser uma instituição humana chamada igreja. Nós queremos ser uma família de homens e mulheres que te amam sobre todas as coisas, Senhor. Homens que exalam um bom perfume. Homens que exalam um bom perfume. Que os nossos filhos possam ter orgulho de nós. Que os nossos filhos possam ter orgulho de nós. Bendito seja o teu nome.